fazer uma reflexão aqui, torcedor. O que mais se ouviu falar é que o Vasco está afundado em dívidas. E principalmente que o maior problema do Vasco seria o quê? Financeiro. Partindo desse princípio, a gente teve alguns presidentes. Começando a gestão de 2000 com o presidente Eurico Miranda. Depois, com Roberto Dinamite, onde conseguiu conquistar a Copa do Brasil, que é o único título relevante que a gente teve a partir de 2000 para cá. Depois tivemos Campelo, tivemos Salgado e, por último, agora, o Pedrinho. E também tivemos a volta do Eurico Miranda dizendo que o respeito ia voltar e, de fato, não voltou. Analisando essa atual gestão, o que me vem a entender é o seguinte: o Vasco tem uma dívida milionária ou bilionária, já batendo quase R$1 bilhão. Então, assim, é muito alta a dívida do Vasco. E conversando com alguns amigos que entendem essa questão de gestão financeira, que trabalham, até porque eu gosto muito dessa área, eu não sou formado, mas eu gosto muito, então eu estudei um pouco sobre isso. Veio uma reflexão baseada em pessoas qualificadas. Logicamente, galera, isso aqui é uma apuração, um ponto de vista simples, de uma matemática simples, não contando com a variável muito grande de um clube de futebol, que obviamente que para gerir um clube de futebol se conta muito com a variável humana, e a variável humana é muito complicada, porque conta jogadores, funcionários, gestores, enfim, várias questões. Mas numa análise simples e técnica, e avaliando os clubes que deram certo, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro agora, até o próprio Mirassol, que está surgindo agora, e com um destaque no Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uma análise assim bem simples para se resolver e chegar à conclusão que o problema do Vasco, de fato, não é o lado financeiro, e sim a questão de gestão. Gestão de quê? Gestão econômica, onde lidar bem com os recursos para quitar as dívidas, e gestões pessoais, onde lidar bem em contratações de jogadores para ter relevância no mercado, onde o Vasco pode ser competitivo e daí almejar alguma coisa. Primeiro passo é a questão financeira. E aí vem 3 pontos extremamente importantes para entender, para a galera que é um pouco leiga. Primeiro ponto é entender quanto o Vasco dá de lucro hoje. Por exemplo, o Vasco ele arrecada um valor de camisas vendidas, produtos de modo geral vendidos, renda de público, patrocínio, uma gestão de um modo geral isso. Então, digamos que o Vasco tem um valor X a receber. E o Vasco também, para se manter vivo, se manter ativo, ele tem um custo operacional, que envolve funcionários, CT, base, tudo. Envolve esse processo todo. E aí, nesse valor, a gente tem um custo X. Esse custo operacional do Vasco tem que ser menor do que o custo que o Vasco arrecada líquido para poder manter o clube. Suponhamos que o Vasco arrecada R$1 milhão e o custo operacional beira os R$900 mil. Então, o custo operacional para o Vasco se manter está muito caro, porque a margem é pequena. Então, ele sobra em torno de 100 mil. Logicamente que esses números são hipotéticos, tá, galera? Só para vocês entenderem aí o cálculo. Partindo dessa primeira conta, o Vasco tem que equilibrar onde tem uma margem de sobra boa para manter a operação do Vasco funcionando e manter a saúde do negócio Vasco da Gama funcionando perfeitamente. E aí vem o terceiro ponto, que é a dívida. O Vasco acumulou uma dívida milionária ao longo desses anos. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer cidadão, acaba às vezes entrando em dívidas. E a maneira mais fácil de se quitar uma dívida é negociando. E como funciona isso? Partindo do princípio que o Vasco tem um custo operacional que ele tem que manter, uma margem de venda, de lucro que entra na empresa, sobra um valor. E nesse valor, o Vasco tem que tirar uma parte para quitar a dívida. Essa parte é que deveria ser negociada, onde o Vasco poderia chegar num acordo com seus devedores lá, quitar essa dívida e se manter saudável. Porém, como eu disse, é uma variável muito importante, se tratando de futebol, não é tão simples, mas é uma conta fácil de se fazer. E o maior problema do Vasco seria o lado de gestão e de todos os presidentes que passaram pelo Vasco. Por quê? Porque o lado financeiro, ele é importante, obviamente, para se manter um clube competitivo. A gente vê agora que o nosso maior rival contratou o Jorginho, mas também o lado de gestão tem que ser muito relevante. Por que tem que ser muito relevante? Porque levando em consideração que o Vasco não teve umas gestões nesses últimos anos qualificadas, onde conseguiu equilibrar os custos para se manter vivo e arrecadar mais, devido a dívidas que foram acumulando, e a gente sabe que teve várias pessoas sugando o Vasco aí, que eu não vou citar nome, a gente percebeu que era incompatível. Então, o Vasco, para se manter vivo, se gastava muito, arrecadava pouco e ainda desviava dinheiro do Vasco da Gama. E isso a dívida aumentava. Então, ficou impagável essa dívida a um ponto específico de entender o seguinte: o Vasco é um clube extremamente popular e grande no Brasil.
Apesar do seu momento ser muito inferior ao que se retrata historicamente, o Vasco é um clube grande. Assim como o nosso maior rival, em menos de 10 anos, conseguiu resolver todos os seus problemas financeiros e virar a potência que é hoje, o Vasco tem total condições de fazer o mesmo. Porém, tem que reduzir os seus custos operacionais, conseguir arrecadar mais verbas e tirar uma boa parte dessa verba para quitar dívidas. E como é que faz isso de uma forma mais simples? Evitar a contratação de jogadores que não vai dar nada para o Vasco, não vai dar retorno para o Vasco. Precisa de uma pessoa de gestor ali, uma pessoa que vai atrás de jogadores competentes, que possam entregar com salários acessíveis, onde o Vasco pode pagar, que comece do zero, mas que comece do zero corretamente. Existem várias gestões com jogadores medianos, qualificados, empenhados e dedicados, fazem os clubes ser vencedores. A gente pode ter o próprio caso do próprio Palmeiras. O Palmeiras tem vários jogadores aí que não são tão ponta de linha como o próprio Flamengo, e é competitivo, tem pessoas compromissadas. A gente também vê agora o Mirassol, como o Bragantino, como o Atlético Paranaense, que caiu agora, mas o Atlético Paranaense tinha uma boa gestão, a própria Chapecoense, anos atrás, tinha uma boa administração devido ao acidente, infelizmente veio acontecer o que aconteceu. A gente viu várias boas gestões em clubes pequenos e clubes grandes também. O Vasco tem um poder de arrecadação muito grande, a sua torcida é extremamente apaixonada, enganjada. Então eu acho que sim, dá para criar um projeto financeiro muito bom para o Vasco, onde possa arrecadar um valor, possa quitar essa dívida do Vasco. Partindo desse princípio, o Vasco tem que entender, a gestão atual tem que entender que tem que cortar os gastos. E cortar os gastos de pessoas que não estão agregando. Por exemplo, a gente tem o Felipe, tem algumas outras coisas lá que não está agregando no Vasco. Isso é extremamente importante ser cortado. E fazer uma reavaliação desse elenco que está atual do Vasco. Sobe alguns garotos da base. Sobe alguns patrimônios do Vasco. Valoriza essa molecada, faz essa molecada jogar e, infelizmente, vende. Tem que vender para criar saldo, para ir quitando a dívida. Enquanto mais quitação de dívida, quanto menor a dívida, o Vasco vai ter uma visão melhor no mercado, as pessoas vão avaliar o Vasco como um produto confiável, como uma empresa confiável onde se possa investir, onde se possa vir um patrocínio que possa investir, onde possa vir um comprador de fato. Mas, infelizmente, o problema do Vasco é de gestão, como eu falei. Então, as gestões passadas teve esse problema grave de relacionamento e a atual gestão está tendo a mesma coisa. Quando o atual presidente bloqueia um seguidor ou uma pessoa que critica o serviço dele, mostra que ele não está sabendo gerir com as pessoas, ele não está sabendo fazer a gestão correta com as pessoas. Ele é alvo de crítica, assim como os jogadores, assim como eu, assim como você, todo mundo é alvo de crítica. Imagina se a gente bloquear todo mundo que critica a gente. Ele tem que entender isso. E ele, como um torcedor vascaíno, se torna ainda muito mais grave a situação, por quê? Foi isso que levou ele à presidência. Essa confiança que ele buscou de nós, torcedores. Essa gestão do Pedrinho deveria ser voltada justamente para ser com mais clareza, com mais transparência. Muitas pessoas no Vasco, infelizmente, não querem o bem do Vasco. Eles querem o poder que o Vasco dá para eles. Financeiro? Pode ser. Por quê? Ninguém, absolutamente ninguém, desses últimos 25 anos que entrou no Vasco, administrativamente falando, dizendo que quer o bem do Vasco, fez o bem do Vasco. Todos que entraram, mesmo com boas intenções, acabaram piorando a situação do Vasco. E o reflexo das boas intenções dessas gestões é o que está acontecendo agora. A gente não vê clareza, a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente só vê decadência. Vamos ter uma parada para o Mundial de Clube, onde os nossos 3 maiores rivais do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Fluminense, vão para uma competição internacional, enquanto a gente vai ficar sentado no sofá analisando tudo. Isso é inaceitável. Historicamente, o Vasco é um dos clubes gigantescos do mundo. Porém, atualmente, no cenário atual, a gente não consegue ter o respeito nem do CSA, que ficou feliz em pegar a gente na Copa do Brasil. E isso é frustrante. E isso nos traz uma fraqueza de grandeza absurda, porque a gente perde esse respeito, a gente perde credibilidade, assim como a nossa seleção brasileira. Por mais que o Brasil seja a seleção pentacampeã mundial, o que vem apresentando ultimamente no futebol, em campo, não é digno de respeito. E o Vasco segue essa linha. E o Vasco, ao longo dos anos, perdeu esse respeito, com goleadas sofridas por Avaí de 5-0, por Criciúma, derrotas por Sampaio Corrêa, eliminações em Copa do Brasil lamentáveis, classificações no Brasileiro e rebaixamentos que mancharem muito a história do clube. Então, o problema do Vasco são problemas pontuais.
são problemas crônicos, onde a maior decepção, o maior causador da dor, do sofrimento, de tudo que vem acontecendo com o Vasco, é gestão. E quando eu falo gestão, é gestão interna. A gestão financeira, com a grandeza que o Vasco é, com o tamanho da torcida que o Vasco tem, é um galho fraco a ser resolvido. A questão do Vasco é urgente, a questão do Vasco é para ontem. E o que eu vejo como torcedor do Vasco, pela vida que eu tenho, pela experiência que eu tenho, e estando ali na arquibancada, tirando foto da galera, é que o Vasco virou uma fábrica de memes, um comodismo com a derrota e uma satisfação simples, barata, de ficar feliz por uma vitória. E acreditar num sonho que cada vez mais parece distante, de ter uma boa colocação no Brasileiro, de lutar por títulos, em sonhar em conquistar algo. Esse sonho é muito distante para o vascaíno hoje. Por mais que a gente imagine a gente sendo competitivo, não dá. A realidade é totalmente diferente. Essa atual gestão, se quiser um respeito, se quiser um respiro, se quiser uma mudança de fato para melhorar, é emergencial já dispensar alguns jogadores e subir uma galera da base. Que é um ponto de vista que eu tenho, posso estar equivocado, mas analisando historicamente algumas empresas, analisando os clubes rivais, dá para entender que o Vasco vai além do financeiro. Se não mudar a gestão, não há financeiro que aguente. E você que gostou desse vídeo, já se inscreve no canal do YouTube, dá aquele like, deixa seu comentário e o que você acha que poderia ser feito para melhorar o Vasco da Gama. Valeu, galera. Tamo junto, saudação vascaína e vamos!